Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal do PET Química, no quadro PET Te Ajuda. No vídeo de hoje, continuaremos no capítulo 2 de estequiometria e o assunto abordado hoje será fórmulas empíricas. Para abordar esse assunto, faremos as questões 2.47, 2.48 e 2.53. Sem mais, fiquem com o vídeo. Então vamos lá para essas questões de fórmulas empíricas. A primeira questão diz o seguinte, questão 2.47, o freon, um propelente para aerosóis, foi analisado. Uma amostra dele continha 0,423 gramas de carbono. Eu já vou anotar os dados. 0,423 gramas de carbono. 2,50 gramas de cloro. E 1,34 gramas de flúor. Daí ele pergunta qual a fórmula empírica dessa substância. Para resolver esse tipo de questão, a gente vai precisar encontrar a relação molar entre esses elementos que compõem essa fórmula, essa substância. Então, a gente vai precisar encontrar a quantidade, eu vou chamar de X, Y e Z desses elementos. Ou seja, a gente precisa determinar X, Y e Z. Como que a gente faz isso? A gente vai pegar de forma simples e encontrar o número de mols de cada elemento. Então, para o carbono, a gente vai fazer utilizando a fórmula de número de mols, que é igual a massa sobre massa molar. Então, a gente tem que a massa de carbono que ele forneceu é 0,423. E a massa molar dele é aproximadamente 12,0 gramas. Resolvendo essa divisão, a gente encontra então que esse valor vai dar 0,0353 mols. De forma semelhante para os próximos elementos, agora para o cloro, a gente vai fazer a mesma coisa, número de mols igual a massa sobre massa molar. Ele deu que é 2,50 gramas. Dividido pela massa molar do cloro, que na tabela periódica a gente pode encontrar 35,4 gramas. E esse resultado nos dá 0,0706 mols. Então, para o último, para o flúor, a gente vai ter número de mols igual a massa sobre massa molar novamente. 1,34 dividido pela massa molar do flúor, que é de 19. Ou seja, esse resultado aqui vai dar 0,0705 mols aproximadamente. Então, chegou o último passo agora. Vamos encontrar as três letras que a gente quer, o X, o Y e o Z. Como que a gente vai fazer isso? A gente vai utilizar desses números que a gente achou da seguinte forma. A gente vai realizar a divisão de cada um desses números pelo menor. O menor que deu foi 0,0353. Então, todos esses números deverão ser divididos por ele. Então, vamos lá. Esse daqui vai ficar 0,0353 sobre ele mesmo, né? Que é 1. Então, nosso X é 1. Para o Y, de forma semelhante, vai ficar ele, 0,076, dividido por 0,0353. Esse resultado, ele dá aproximadamente 2. Dá até para perceber que se você multiplicar aqui por 2, vai dar exatamente 0,0706. Para o Z, de forma semelhante, 0,0705 dividido por 0,0353. Esse valor também vai dar 2, aproximadamente, visto que os valores até são bem próximos, então deve mesmo dar o mesmo valor. Como encontramos os valores, escrevendo aqui embaixo a fórmula,
ficaria da seguinte forma. O carbono, a gente encontrou que o X é 1, ou seja, vai ficar omitido, né? O cloro, a gente encontrou que é 2. E o flúor também. Então, essa aqui é a nossa fórmula mínima, ou fórmula empírica. Passando para a próxima questão. Questão 2.48. É outro estilo de cobrança para o mesmo assunto, fórmula empírica. Para essa questão, a questão 2.48, ele diz o seguinte. Um solvente para lavagem a seco, composto de carbono e cloro, possui a seguinte composição. 14,5% de carbono e 85,5% de cloro. Qual a fórmula empírica desse composto? Para resolver essa questão, a gente vai supor que temos 100 gramas do composto. Por que 100 gramas? Porque se a gente tem 100 gramas desse solvente e a gente precisar calcular o percentual em cima de 100 gramas, a gente já vai ter direto a quantidade em gramas de carbono ou de cloro. Então, diante desse fato que assumimos, a gente vai encontrar então que temos 14,5 gramas do carbono e 85,5 gramas de cloro. Com isso, a gente pode aplicar o que fizemos na questão anterior. Ou seja, para o carbono, a gente vai calcular o número de mols novamente. Número de mols igual a massa sobre massa molar. A massa que a gente tem é 14,5 gramas e a massa molar do carbono é 12. Então, esse valor aqui vai dar 1,21 mols. Para o cloro, número de mols igual a massa sobre massa molar novamente, 85,5 dividido para 35,5,4 na verdade. Esse valor então vai dar 2,41 mols. Da mesma forma que a questão anterior, a gente vai pegar o menor dos valores e vamos dividir todos por ele. Ou seja, aqui, dividindo ele por ele mesmo, vai dar 1. Já para esse daqui, dá para perceber que é aproximadamente 2 vezes esse valor. 2 vezes esse daqui. Se a gente fosse dividir, isso daqui daria aproximadamente 2. Então, de forma semelhante, a gente encontrou esses dois valores. Para o carbono 1 e para o cloro 2, a fórmula então ficaria CCl2. E é isso. Então, essa foi a fórmula que a gente encontrou para o solvente de lavagem a seco. Passando então para a última questão desse vídeo, ela diz o seguinte. Uma amostra de 0,537 gramas do composto orgânico que contém apenas carbono, hidrogênio e oxigênio foi queimado ao ar e produziu 1,030 gramas de CO2 e 0,630 gramas de H2O. Qual a fórmula empírica desse composto? Questão bastante diferente das anteriores. A gente vai ter que saber a fórmula de um reagente químico que tem apenas carbono, hidrogênio e oxigênio. Então, o primeiro passo é a gente montar a equação dessa reação. Carbono CXHYOZ. Ele falou que é uma combustão, então a gente precisa de O2 para formar CO2 e água. Ok. Ele disse que a gente produziu 1,030 gramas de CO2 e 0,630 gramas de H2O. E a gente utilizou no início apenas 0,537
gramas desse reagente misterioso que a gente não conhece. Então, o primeiro passo para a gente resolver essa questão é estabelecer a relação molar. Como isso? Sabendo que a quantidade de matéria dos dois lados da equação tem que necessariamente serem iguais, a gente soma esse lado e encontra um total de 1,66 aproximadamente. Essa quantidade em gramas. Então, por essa regra, a gente tem que ver quanto de oxigênio a gente teve que utilizar. Para isso, basta realizar uma subtração do total por essa partezinha que a gente tem. Realizando esse cálculo, 1,66 menos 0,537, a gente encontra aproximadamente 1,12, que é a massa do O2. Então, diante das massas agora, a gente consegue encontrar o coeficiente estequiométrico de cada um dos compostos. Então, com isso, agora a gente consegue determinar os coeficientes estequiométricos dessa equação. Do primeiro ainda não, porque a gente nem sabe a quantidade de cada elemento que tem nessa substância. Fazendo para o O2, a gente vai encontrar que número de mols igual a massa sobre massa molar, que é 32,0. Ok, isso aqui vai dar um total de 3,50 vezes 10 a menos 2 mols. Para o CO2, dando continuidade, para o CO2, número de mols igual a massa sobre massa molar novamente, 1,030 dividido pela massa do CO2, que é 44,0. Esse valor ele vai dar 2,34 vezes 10 a menos 2 mols. E o último, para a água, a gente vai ver que é 0,630 sobre a massa molar da água, que é 18. Isso aqui vai dar um valor de aproximadamente também 3,50 vezes 10 a menos 2. Diante desses valores, faremos o mesmo procedimento anterior de dividir todos pelo menor. Ou seja, esse daqui terá que ser dividido por 2,34. Vai ficar 3,50 sobre 2,34. Então, esse valor aqui, ele dá 1,50. Esse aqui vai dar 1, né? Esse último também vai dar 1,50, já que os valores são iguais. Então, 1,50. Porém, a gente não pode deixar com o número quebrado. Ou seja, desde que a diferença não seja de mais ou menos 0,1, a gente não pode deixar assim. E o que a gente faz nesses casos? A gente multiplica todos os valores por um número inteiro. Ou seja, começando pelo 2, se a gente multiplicar aqui por 2, vai dar o resultado 3. Aqui vai dar 2. E aqui também vai dar 3. Então, assim a gente deixou em números inteiros, podendo assim escrever a nossa equação com esses coeficientes. Ou seja, nossa equação agora ela vai ficar da seguinte forma: Cx, Hy, Oz mais. Primeiro foi para o O2, então vai ficar 3O2 mais, formando na verdade, perdão, 2CO2, né? Seguindo aqui, mais 3H2O. Então, como a gente já tem essa relação estequiométrica, a gente consegue determinar as quantidades de cada elemento da nossa fórmula anterior, da nossa substância anterior. Primeiro, para o carbono,
Como a gente só tem carbono aqui, a gente consegue determinar que a quantidade de carbono presente nessa fórmula seria 2. Já o hidrogênio, a gente tem 6 hidrogênios, portanto 6. Então, por oxigênio, a gente tem um oxigênio aqui, com mais 6, a gente tem 7. Desse lado de cá, a gente tem 4, com 3, 7. Então, aqui seria número 1. Então, no final das contas, esse aqui é a nossa substância. Essa é a fórmula empírica que a gente estava querendo. C2H6O. Então, essas foram as questões. Espero que tenham gostado, sobretudo entendido. Questões tranquilas, mas que servem para a gente compreender bem o assunto. E até a próxima.